Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, para cada um de vocês que me assiste agora pelo YouTube. Desde já eu quero colocar diante do Senhor a partida, do nosso irmão Leomir, conhecido como Mezenga, popular Mizinho, nosso conterrâneo aqui desse Curial, um rapaz muito jovem que foi tirado a sua vida ontem, no assassinato. Que Jesus tenha misericórdia da alma dele e também da família dele, dando força e coragem para passar por essa dor, por esse momento tão difícil. E também colocar a nossa irmã Lucinha, que é uma das irmãs de Leomir, de Mizinho, que foi e é uma mulher de Deus, que esteve sempre presente na vida desses seus irmãos, que tem feito ela muitas vezes derramar lágrimas. A senhora comadre Lucinha, minha irmã, minha amiga, coragem, força, não desista de Deus, não se desespere diante da dor, não perca a fé, pois temos um Deus que nunca nos abandona, sempre está conosco, e Ele está aí com você, minha irmã, minha comadre, lhe dando força e coragem para passar por esse calvário tão difícil, mas com Deus nós venceremos tudo. Desde já meus sentimentos à sua pessoa e toda a sua família. Amém? Querido e querida irmã em Cristo, a palavra de Deus hoje está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Diz assim o texto. Mateus 17, versículo 20. Jesus respondeu-lhe: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, irmãos em Cristo, quero aqui hoje trazer para você, primeiramente para mim, essa palavra tão edificante que é o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos alimentar a nossa alma, a nossa fé com os ensinamentos de lá do céu. Amém? O texto bíblico que acabei de ler nos diz que Jesus começa a dar umas instruções aos discípulos, que muitas coisas na nossa vida nós não conseguimos realizar com sucesso, porque nós utilizamos a fé de uma forma errada, ou até porque não sabemos o que realmente é fé. Veja, Jesus faz uma comparação que a nossa fé é como um grão de mostarda, ou melhor, se nós tivéssemos, diz o texto, se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda. É interessante que Jesus aqui, ele não faz comparação com um grão de feijão, com um grão de arroz, com um grão de milho, não, mas com um grão de mostarda. Jesus aqui não está valorizando ou exaltando a mostarda em si, no tamanho da mostarda, não, mas ele aqui está mencionando e querendo mostrar para mim e para você, preste bem atenção, a qualidade da mostarda, que também deve ser a qualidade da minha e da sua fé. Para especificar melhor, para você entender o que eu estou falando, quero que você abra bem seu ouvido e o coração e preste bem atenção.
a mostarda, ela tem 3 qualidades que devem também ser comparada, como Jesus comparou, com a nossa fé. Amém? Por que será que Jesus compara a nossa fé com um grão de mostarda? Porque a mostarda, em primeira mão, ela é uma semente resistente. Então, Jesus disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você poderá, em outras palavras, resolver qualquer problema. E nada será impossível para ti. Porque a primeira característica da mostarda, ela é resistente, é uma semente resistente. Deus quer que nós tenhamos uma fé resistente, amado. Deus quer que nós tenhamos uma fé, amada, resistente. O que é uma fé resistente? Uma fé dura, uma fé firme, uma fé forte. É isso que Deus quer que nós tenhamos. E para alegrar mais ainda o seu e o meu coração, essa semente nós recebemos no nosso batismo. Você que me acompanha agora e eu que estou aqui falando, temos essa semente dentro da nossa alma quando nós somos batizados. Você crê nisso? Amém. Então, quando nós somos batizados, recebemos ali uma semente espiritual, que é a fé. Claro que nós, como somos batizados bebês, crianças, não temos noção de nada, mas para isso existem os padrinhos para nos auxiliar. E aqui, falando em padrinhos, eu quero falar para você, da mesma forma como eu falei ontem no grupo de oração, que os padrinhos têm que colocar a mão na consciência, que para ser padrinho da criança, não simplesmente está lá na igreja no dia do batizado, vestido de branco, e acabou. Não, o padrinho ou a madrinha tem que acompanhar a vida cristã do seu afilhado. Ou acha que deve prestar contas a Deus pela ausência dessa caminhada cristã do seu afilhado? Claro que vai. Se prepare, padrinho. Se prepare, madrinha. Você que está me ouvindo, que é madrinha, que é padrinho, se você não acompanhar a sua vida cristã do seu afilhado, você vai prestar contas a Deus. Não estou aqui lhe causando medo. Estou aqui falando para você, ou melhor, relembrando a você que um dia, quando você batizou seu filho, que não deixa de ser seu filho, seu afilhado, amém? Você fez um juramento diante do sacerdote de educá-lo na vida cristã. Foi assim ou não foi? Ou você esqueceu? Então, pelo que você disse, se você não honrar, você vai prestar contas a Deus. Não é a mim, não é o padre, é a Deus. Porque você deu um sim no dia do batismo com seu afilhado, com a sua afilhada. Amém? Então, o primeiro ponto importante aqui da semente de mostarda é que ela é resistente. Eu e você precisamos ter uma fé resistente, firme, forte. Amém? Segunda característica que a mostarda tem, ou seja, a qualidade. A mostarda, ela cresce. A mostarda, ela cresce. Veja, a semente de mostarda, ela cresce. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos uma fé desenvolvida, não uma fé parasita, parada. E aqui posso colocar uma observação ou até mesmo um exemplo. Não sermos cristãos só de irmos, com todo respeito, para a igreja, esperar chegar ao final de semana para ir para a missa. E os movimentos, como fica? A nossa igreja, gente, é cheia de movimento, riquíssima. Para que serve os movimentos da nossa igreja? Para nos fazermos desenvolver a nossa fé. Porque o cristão que não caminha, o cristão que não busca conhecimento da Sagrada Escritura, ele não desenvolve, não cresce a sua fé. Porque a fé, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente crer em Deus ou acreditar que Deus existe. Não, porque acreditar que Deus existe, aprenda essa, acreditar que Deus existe, até os demônios crerem. Não sou eu que falo, está lá em Tiago 2, versículo 17 ou 19. Diz que os demônios crerem, que tremem. Então, não basta acreditar em Deus. Temos que ter o quê? Um relacionamento com Deus.
O que é fé? É isso que eu queria falar. Um relacionamento, em outras palavras, uma aliança com o Senhor. Quem nos confirma isso também é o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 142. Vai nos dizer que a fé é uma resposta do homem a Deus. Em outras palavras, é um relacionamento entre o homem e Deus. Não basta só acreditar em Deus, temos que ter contato com Deus, intimidade com Ele, ir até Ele, adorar a Ele, procurar Ele, ouvir Ele. Deu para entender? Então a fé, nunca esqueça, é um relacionamento com Deus. Amém? Terceira característica da semente de mostarda: ela não se mistura com outras sementes. Ou seja, quem tem fé não se mistura com certas atitudes, com certas pessoas, que é de contra as escrituras, que é de contra a igreja, ama todo mundo, porém tem coisas que você tem que se esquivar ou não. Claro, porque Deus não quer que você tenha uma fé salada de fruta. Tem gente que não sabe que realmente está adorando, se é a Deus, ou é a macumba, ou é espiritismo, ou é feitiçaria. Deus quer que você tenha uma fé genuína. Por isso que eu falei aqui, que a semente de mostarda, ela não se mistura com outras sementes, ou seja, com outros assuntos, com outras crenças. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus, amado, ou amada irmã. Vamos parar dessa coisa, né? O que importa é a fé? Não, o que importa não é só a fé. O que importa é em quem você está colocando a sua fé, né? Em um pedaço de mato, em um buzo, em um sapo na porta, em uma ponta de uma vaca na cerca. Quantas pessoas idolatram essas coisas, né? Diz que é católico, né? E depois vai em busca de Deus em lugares errados. Depois diz que é católico. Não é católico nada. Não é católica nada. Católico de verdade busca Deus no lugar certo, na Eucaristia, na Bíblia, nos sacramentos da igreja. Esse é o católico, é a católica de verdade. Amém? Então, recapitulando as qualidades da semente de mostarda. Primeiramente, ela é o que? Resistente. Depois, ela é o que? Ela cresce, ela desenvolve. Terceira, ela não se mistura com outra semente. Deus quer que hoje, eu e você, sejamos cristãos com a mente amadurecida. Que essa palavra tenha despertado em você algo. E se caso tocou o seu coração, ajudou você alguma coisa, deixe embaixo o seu comentário. E compartilhe, se você quiser, para seus contatos, né? E mande para mim também através do WhatsApp o que você aprendeu hoje nessa palavra. Peço a você que é de São Paulo, de Minas Gerais, de outro estado, de outra cidade, que se identifique, né, o seu nome, fale a sua cidade ou povoado e comente também o que está achando do programa Palavra do Dia. Beleza? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau, amada.